O silêncio, às vezes, não começa com a cela, nem com a injustiça, começa com a ausência de alguém que sempre esteve ali. No caso de Lula, esse silêncio começou no dia 2 de fevereiro de 2017, às 18h57. Foi quando Marisa Letícia Lula da Silva, sua esposa por mais de 4 décadas, foi declarada morta por morte cerebral após sofrer um AVC hemorrágico. Tinha 66 anos. Não houve manchete com letras garrafais, não houve sirenes, não houve choque nacional. Apenas uma notícia seca. A ex-primeira-dama não resistiu. Mas naquele instante, algo dentro de Lula também parou. Eles se conheceram quando ele ainda era apenas um torneiro mecânico. Ela, viúva jovem, operária de fábrica, com 2 filhos pequenos. E ali, no chão de fábrica e nas assembleias, formaram um casal que atravessou greves, prisões, ascensões e a própria presidência da República. Marisa não era só esposa, era base, era estrutura invisível, era o chão sob os pés de um homem que aprendeu a falar para multidões, mas ouvia conselhos, em voz baixa, só dela. Nos corredores do Alvorada, era ela quem decorava cada sala com simplicidade, cuidava das plantas e servia café ao motorista. Na sede do PT, era ela quem organizava arquivos, lembrava aniversários e silenciava intrigas com um olhar. Ela nunca quis poder, mas era a mulher mais próxima do centro de todas as decisões que moldaram o Brasil por 2 décadas. E então adoeceu. Subitamente, com dor de cabeça, com tontura, com uma sensação de que algo estava errado, mas ninguém sabia nomear o quê. Foi internada às pressas, entrou em coma, não acordou mais. Durante dias, Lula ficou ao lado da cama, de mãos dadas, com os olhos fixos na máquina que subia e descia, esperando um milagre que não veio. E quando os médicos disseram que o cérebro dela havia desligado, Lula não respondeu. Apenas levantou, saiu do quarto, sentou-se no chão do hospital e ficou ali, por horas, sem dizer uma palavra. Para quem viu o homem discursar por 40 anos, aquilo era quase antinatural. Um Lula mudo, imóvel, quebrado. A morte de Marisa não foi apenas uma perda pessoal, foi uma quebra de eixo. Porque ela não morreu apenas por um AVC. Ela morreu sob pressão constante, após meses sendo alvo de investigações, manchetes, boatos, desprezo público, acusada de ter se beneficiado de reformas em um apartamento que nem usava, arrastada para o centro de um escândalo político que ela nunca pediu para fazer parte. Lula carregou essa culpa como uma pedra no peito. Disse mais tarde, em lágrimas: Marisa morreu de tristeza. Ela não suportou a humilhação, e eu não soube protegê-la. E essa talvez tenha sido sua maior derrota. Não perder a eleição, não ser preso, mas não conseguir salvar a única pessoa que sempre esteve ao lado dele, mesmo quando o mundo desmoronava. Após o enterro, Lula não voltou imediatamente à vida pública. Ficou dias recluso. Revirou fotos antigas. Leu cartas que ela lhe escrevia quando ele estava preso nos anos 1980. Releu bilhetes pendurados na geladeira. E chorou. Não por política, não por raiva, mas por uma ausência irreversível. Porque há dores que não se vencem com discursos. E há batalhas que não têm oposição externa. São travadas no escuro, no quarto vazio, na xícara que sobra sobre a mesa, na cama fria, na falta da voz que dizia: vai descansar, Luiz. Ali, naquele luto mudo, Lula descobriu que há derrotas que nenhum inimigo político pode infligir. Derrotas que vêm de dentro, de não ter conseguido dizer obrigado a tempo, de ter lutado demais pelo país e talvez de menos por casa. Foi a partir dali que Lula deixou de ser apenas um líder carismático. Passou a ser um homem marcado, não mais pelo sindicato nem pelos palanques, mas por um luto invisível, um homem que carregava uma ausência, e paradoxalmente foi essa ausência que o trouxe de volta, porque a dor, se não mata, ensina. E se há algo que Lula aprendeu ali, é que nenhum discurso vale mais do que uma vida que se foi, antes do luto.
antes da cela, antes do palácio. Houve um menino magro, com os pés rachados e os olhos famintos. Nasceu em Caetés, Pernambuco, em 1945, o sétimo de 8 filhos. Seu pai abandonou a família. Sua mãe os levou para São Paulo em um pau de arara. 13 dias de estrada, 2 mudas de roupa, nenhum futuro garantido. A infância de Lula não teve brinquedos. Teve tijolos, garrafas d'água na cabeça, sopa rala. Aos 12 anos já trabalhava como engraxate. Aos 14, como torneiro mecânico. Perdeu o dedo mínimo da mão esquerda numa prensa enferrujada, sem direito à indenização. Esse acidente, que poderia tê-lo condenado ao silêncio, foi paradoxalmente o início do grito. Nos anos 1970, com o regime militar em seu auge, Lula se tornou líder sindical. Mas não foi o tipo que gritava slogans. Ele ouvia, anotava, calculava. A estratégia dele sempre foi o acúmulo paciente. Enquanto outros confrontavam os tanques, Lula organizava greves silenciosas, assembleias massivas, com voz calma e argumentos de concreto. Não era ideológico, era prático. Não falava de Marx, falava de salário, de leite, de escola. E foi assim que se ergueu. Fundou o Partido dos Trabalhadores em 1980. Perdeu 3 eleições presidenciais consecutivas, 1989, 1994, 1998. Chamaram-no de radical, analfabeto, messiânico. Mas Lula não desistiu. Ajustou o tom. Alargou alianças. Aproximou-se do centro, sem abandonar a base. Em 2002, venceu. O operário chegou ao Planalto. E então começou a fase mais improvável da história republicana brasileira. Um ex-metalúrgico comandando o sistema que antes o excluía. Durante seus 2 mandatos, 2003 e 2010, o Brasil viveu expansão econômica, redução da pobreza e projeção internacional inédita. Programas como Bolsa Família, Luz para Todos, Fome Zero tiraram milhões da miséria. Mas Lula não governava apenas com números, governava com símbolo. Ele era a prova viva de que o impossível podia ser dobrado. E foi aí que nasceu a confiança, e com ela o erro. Porque Lula acreditou que podia manter intacto um sistema desigual, desde que redistribuísse os frutos. Fez alianças com partidos fisiológicos, protegeu figuras comprometedoras, tolerou jogos de poder que com o tempo o cercaram. O escândalo do Mensalão foi o primeiro golpe, o Petrolão o segundo e mais profundo. Mesmo sem provas diretas contra ele no início, Lula viu seu legado ser manchado por aliados que ele próprio colocara no tabuleiro. Em 2018 foi preso, não por causa de um apartamento de luxo, mas por ter deixado o sistema chegar tão perto de sua história. Pagou um preço político por um pacto estrutural. Mas há algo que ninguém lhe tirou: a resiliência estratégica. Lula leu o Brasil como quem lê uma máquina. Sabia onde lubrificar, onde silenciar, onde tensionar. Seu carisma era real. Sua fragilidade também. Seus erros nunca foram de cálculo tático, foram de fé excessiva em estruturas que o engoliriam depois. Sua força está na adaptabilidade. Soube ser revolucionário e conciliador, vítima e presidente, preso político e pragmático negociador. Seu ponto fraco? A crença de que o afeto substitui a vigilância, a ideia de que lealdade pessoal pode curar rachaduras institucionais. E foi por aí que escorreu a traição. Mesmo assim, voltou. Em 2022, contra todas as previsões, foi eleito novamente. Não como salvador, mas como sobrevivente. Lula é a política brasileira em sua forma mais crua, improvisada, resiliente, cheia de rachaduras e renascimentos. Não é santo, nem vilão. É um operador de sistemas complexos, com mãos calejadas e olhos de quem já perdeu tudo, e mesmo assim continua. No fim, o que resta, depois da prisão, depois do luto, depois da vitória amarga e da derrota que educa. O que sobra quando as luzes do palanque se apagam e os microfones são desligados. Lula aprendeu que o poder passa.
que os aplausos têm prazo e que a solidão política é mais fria do que qualquer cela. Mas também aprendeu que há uma força que não depende do cargo, do partido, nem da multidão. É a força de continuar caminhando mesmo com os pés feridos, de voltar ao campo minado da história, mesmo sabendo que o terreno é instável. Ele não venceu todas as batalhas, perdeu várias, fez alianças perigosas, carregou erros alheios como se fossem seus, e por vezes confundiu lealdade com ingenuidade, mas também construiu, não com discurso, com cimento, com programas sociais, com gestos práticos, com teimosia. A vida ensinou a ele que o Brasil não é um país que se governa, é um país que se enfrenta. E o enfrentamento não se faz só com força, faz-se com escuta, com paciência, com coragem de voltar ao centro da tempestade depois de ter sido arrastado por ela. Lula passou por tudo: fome, mutilação, prisão, exílio emocional, presidência. E em cada fase perdeu algo: um dedo, uma esposa, uma eleição, um país dividido. Mas o que não perdeu foi o instinto de voltar, mesmo quando o caminho parecia fechado. Talvez essa seja sua maior lição. Não é a vitória que define um homem, é o que ele faz depois da queda. Hoje, Lula caminha mais lento, não pelo peso dos anos, mas porque carrega muitas histórias dentro de si. Ele sabe que os olhos que o seguem agora não são os mesmos de antes. São olhos que julgam, que duvidam, que testam. Mas ele também sabe que quem já atravessou o deserto não teme a poeira. O tempo mostrará se sua volta foi necessária ou apenas simbólica. Mas há algo que já está claro. Lula é o reflexo nu do Brasil, com todas as suas dores, esperanças e contradições. E no final de tudo, quando o ruído cessar, quando as multidões se dispersarem, ficará apenas uma imagem, um homem só, de terno amarrotado, atravessando um corredor vazio, com os olhos baixos, mas com os passos firmes, porque há caminhadas que não são feitas para aplausos, são feitas para durar.